Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aí, que a paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto. Quero dar boa noite para as pessoas que estão em casa assistindo também. Aleluias. Que você possa se colocar de pé do seu lugar. Vamos começar orando. Amém? Que você possa fechar seus olhos, amém? Pai, estamos aqui debaixo da tua santa presença, Deus. Que o Senhor novamente venha falar conosco, Pai. Venha aquecer nossos corações. Venha falar o que é necessário para nós, Pai. Muitas das vezes nós só queremos ouvir falar sobre bênçãos, falar sobre bens materiais, mas nós também precisamos das correções, Pai. Então que o Senhor venha, Pai, nos corrigir, Pai, nos mostrar o verdadeiro caminho, Pai, para que assim, Pai, nós possamos juntamente entrar no reino. Pai, que essa noite, Pai, o Senhor venha me usar da melhor forma. Eu só quero ser um instrumento usado em Tuas mãos, Pai. Então, Pai, faz de mim o Teu querer, Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos começar louvando e engrandecendo a Ele, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Que você possa fechar seu coração, esquece seus problemas e vamos só entregar essa adoração a Ele, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, que as palmas louvam o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda honra e toda glória, amém? Aleluias. Esse louvor, ele fala lá em Salmos 32, versículo 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque, tornou-se-os, fez com que atravessasse Desculpa, igreja, estou um pouco nervoso. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeirão e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó foi sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele, até romper o dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e este se deslocou enquanto lutava com ele. Disse-lhe o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutastes contra Deus e com os homens. Lutaste contra Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas teu nome. O homem respondeu: porque perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Aleluias. O que Deus está dizendo para essa noite para você? Não importa a sua dificuldade, a sua luta, Ele se faz presente. Ali Jacó lutava contra um anjo, mas ele não sabia. E ele ali brigando com o anjo, pedindo: não, eu quero minha bênção. Enquanto você não me der a minha bênção, eu não vou sair daqui. E essa noite Deus fala para você: a sua bênção está na sua mão, mas enquanto você estiver me seguindo, tendo intimidade comigo, me buscando dia e noite, ao romper do dia, eu te entregarei a tua bênção. Você já vai estar preparado para receber a tua bênção. Então, igreja, essa passagem diz muito isso. Enquanto você luta, Deus luta com você também e por você. Amém? Aleluias. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó,
que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluias. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
cada dia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só a igreja? Rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre. Oh, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias, a cada dia vamos continuar rompendo em fé. Aleluias. Igreja, nesse mesmo espírito de adoração e louvor, que você possa separar o seu melhor, a sua semente. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes nessa noite, amém? Pai, estamos aqui, Pai, orando pelos dizimistas e ofertantes dessa igreja, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, o lar de cada um. Que o Senhor continue multiplicando, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aquelas pessoas, Pai, que têm sede de contribuir na Tua casa, Pai. Que o Senhor possa abrir a porta de emprego, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, Pai, se ela não tem o entendimento, Pai. Que o Senhor possa abrir a mente para ela entender, Pai. É tudo que eu te peço, Deus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
bendito o teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Amém? Vamos romper em fé? Quantos querem romper em fé? Aleluias. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo de louvor, obrigada por esse tempo de adoração. E assim é que nós desejamos que nosso coração esteja, a cada instante, a cada momento, a cada dia, romper em fé. Senhor, independente das adversidades, independente das lutas, independente das batalhas, Senhor, o que o Senhor espera de nós, ó Pai, é fé, é esperança, Senhor, é confiança em Ti, porque, Senhor, por maiores que sejam as batalhas, as lutas, nós temos um Deus que é grandioso e poderoso em obras. Então nós nos rendemos diante a Tua graça, diante o Teu poder. Pai, queremos pedir, continua conosco nesse culto. Pai, continua movendo, continua tratando, continua curando, libertando para a Tua glória e o Teu louvor. Assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar, amém? Uma alegria muito grande, mais um culto na presença de Deus, um momento de ensino, né, da palavra de Deus. Mas antes de trazer esse tempo, eu quero perguntar se alguém quer dar um testemunho, contar uma bênção, um milagre, um livramento, seja aquilo que Deus fez na sua vida ou com alguém da sua família, você tem a oportunidade. Amém? Tem alguém que queira contar uma bênção, dar um testemunho? Aleluia. Amém, igreja? Tem alguém? Se tem a oportunidade ainda, se você quiser contar, nós deixamos aberto aqui para que você aproveite. Mas se não tiver, não tem problema. Nós vamos continuar adorando a Deus, glorificando o Senhor, não esquecendo, domingo agora, nosso culto de louvor e adoração, às 18h30. Nós íamos fazer o almoço, né? Mas nós achamos por melhor remarcarmos para o próximo sábado, né? Nós colocamos uma enquete lá no grupo da igreja, para que você possa fazer a sua encomenda do seu almoço, esteja abraçando essa causa também. São apenas R$25 e será muito bem servida. Amém? Essa marmitex que nós estaremos fazendo aqui será fricassê, teremos salada, arroz e será bem servida, como eu disse. Então, faça a sua encomenda, entra lá no grupo, né? Se você não gosta desse prato, abençoa alguém da sua família que goste. Amém? Não é todo mundo que gosta de alguns determinados pratos. Eu lembro quando nós fizemos aqui sarapatel, foi uma batalha. Não saiu quase nada, porque quase ninguém gosta de sarapatel, né? Era um número muito reduzido, mas fricassê é muito gostoso. E quem vai fazer também faz muito bem feito. Então, eu garanto a você, vai ser muito gostoso o seu marmitex. Esteja entrando no grupo, não esquece, abençoando essa causa, amém? Eu acredito que são esses recados. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Queremos convidar aqui o pastor que estará nos ensinando a palavra de Deus. Amém? Boa noite. Boa noite. Paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite de aprendizado, mais uma noite para entrarmos nos evangelhos, amém?
Então, sem perda de tempo, porque tem muita coisa ainda, nós estamos ainda no início do ministério de Jesus. Então, sem perda de tempo, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos e te damos graças, Senhor, pelo privilégio que nos concede nesta noite. Que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, mais uma vez venha nos instruir, venha nos ensinar. Senhor, esclareça-nos a Tua palavra, Senhor, e que possamos, por ela, sermos alimentados nesta noite. Assim eu te peço, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Amém. Como é que nós estamos aí hoje, Mateus? Está tendo? Então pode apagar aí, Toninha. Hoje nós estamos tudo em família. Então, o Mateus e o Ulisses lá, a Toninha no controle da luz, está tudo... Hoje não tem como dar errado hoje. Semana passada, nós concluímos a respeito do Sermão da Montanha. Então, nós estamos ainda no início do ministério de Jesus, né? E agora ele faz o seu primeiro discurso, que é o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, e a partir daí, então, ele começa agora as viagens evangelísticas, ou seja, as viagens onde ele vai pregar o Evangelho e vai anunciar a razão pela qual ele veio e manifestar, operar sinais e maravilhas, cura, libertação. Então, a partir de agora, de fato, Jesus começa o seu ministério não mais em um lugar fixo. Nós vimos que ele havia mudado para Cafarnaum, mas a partir de agora ele vai começar a rodar a região, né, desenvolvendo o seu ministério. A princípio, ele ainda começa trabalhando só. Embora os discípulos estivessem com ele já nesta ocasião, a partir daqui, mas os discípulos ainda não faziam nada. Os discípulos apenas o acompanhavam. Mais para frente é que ele vai determinar e designar os discípulos para poderem ir e também fazer a obra. Então, a partir de um determinado momento, os discípulos não apenas acompanham, mas eles começam a realizar a obra também, a realizar o anúncio desta nova aliança, deste novo evangelho. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos pegar por base hoje, vamos começar hoje pelo livro de Lucas. Semana passada nós falamos muito de Mateus, né, que é onde está o Sermão da Montanha, mas Lucas vai trazer detalhado agora esse começo do ministério itinerante de Jesus. Então vamos lá para Lucas 7. Lucas 7 é um texto, é um capítulo extremamente rico, então nós vamos ver que tem muita coisa aqui no livro de Lucas, no capítulo 7. Então, a partir daqui, Jesus começa o seu ministério itinerante, né? Aí começa a realizar os milagres. À medida que ele vai viajando, à medida que ele vai pregando, as pessoas vão aparecendo e vão solicitando ou pedindo para ele algum tipo de milagre, alguma intervenção em algumas situações. O primeiro a ser relatado nessa viagem itinerante é a... Pode continuar? Ele está aí em Cafarnaum e aí aparece o centurião que vai falar com Jesus. E aí, então, ele vai pedir a cura para um servo dele. Então, o primeiro milagre que ele realiza neste ministério itinerante é a cura do servo do centurião. O centurião era alguém que era da guarda, era que cuidava de 100 soldados. Por esta razão, tinha o nome de centurião. Então, Lucas vai tratar a respeito disto, no capítulo 7, do 1 até o 10. Nós não vamos ficar lendo para a gente ganhar tempo, pode ir passando. Se eu ver alguma coisa que interessa, assim, que seja interessante parar, eu paro. Pode ir. Vai. Aqui.
o que chama atenção neste centurião é a fé que ele tem. E Jesus vai fazer menção desta fé. Porque o centurião, na verdade, ele não vai até Jesus, ele manda com que os servos dele vão até Jesus falar a respeito de um outro servo. E quando Jesus decide ir na casa do centurião, então a Bíblia diz que quando ele estava perto de chegar, o centurião manda algumas pessoas, aqui a Bíblia chama de amigo, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E ele vai explicar, inclusive, por que ele mesmo não foi. Continua. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Então, o centurião, não é que ele não queria Jesus na casa dele, na verdade, ele se achava tão indigno, né, e reconhecia já tanto a santidade e o senhorio de Jesus, que ele não achava que ele era digno de Jesus entrar na casa dele, e muito menos dele chegar até a presença de Jesus. Então ele diz para Jesus, ou manda um recado, né, envia só uma palavra, que só com uma ordem tua o meu servo vai ser curado. E foi isso que de fato aconteceu, e o servo foi curado, então aí dando início a esses milagres no ministério itinerante de Jesus. Aí depois disto, pode ir direto, é tudo que eu falei, até o 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Ou seja, havia sido curado o servo do centurião. Aí agora começa a relatar, Lucas vai relatar um outro milagre que também se torna um milagre importantíssimo no ministério de Jesus, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade, eu não vou ficar me prendendo muito nisso, mas Naim era uma cidade. Nesta ocasião, Jesus já fazendo um ministério itinerante, ele está passando pelo caminho, e aí então ele encontra esta viúva, né, já havia perdido o seu esposo, agora o seu filho havia morrido, e Jesus encontra o cortejo no meio do caminho. É nesta ocasião que Jesus então vai realizar a sua primeira ressurreição. Então, o filho da viúva de Naim é a primeira ressurreição que Jesus realiza, que está descrita na Bíblia. A Bíblia vai relatar 3 ressurreições que Jesus realizou, não é? Além da dele próprio, que na verdade foi o Espírito que ressuscitou Jesus, mas a Bíblia relata 3 ressurreições. Não quer dizer que ele não tenha ressuscitado mais mortos, como não quer dizer que ele só curou aqueles que a Bíblia relata. Tá? Se não me falha a memória, é João que vai dizer que se fosse colocar nos livros, não caberia em todos os livros tudo que Jesus realizou. Então, mas a Bíblia vai relatar 3 ressurreições de Jesus. A primeira é esta, né, o filho da viúva de Naim. A segunda, se não me engano, agora não vou me lembrar a ordem, mas no decorrer do estudo nós vamos saber. Mas a segunda, se não me engano, é a ressurreição da filha de Jairo. E a terceira, a ressurreição de Lázaro. Tá? Então, são 3 ressurreições que a Bíblia relata que Jesus realizou no seu ministério. O filho da viúva de Naim foi a primeira ressurreição que ele realiza. Tá? Então, aí depois disso, vem as outras 2. Cada uma, se a gente for trabalhar em questão de reflexão, de homilética e de interpretação para tirar mensagem, cada uma delas tem um significado. Tá? Então você vai perceber que são 3 ressurreições diferentes uma da outra, e elas têm uma razão espiritualmente falando para isso. Por exemplo, o filho da viúva da cidade de Naim, Jesus ressuscitou fora de casa, ressuscitou no caminho. A filha de Jairo, ele ressuscitou dentro de casa, e Lázaro, ele ressuscitou já sepultado. Então você percebe que são 3 ressurreições que a Bíblia relata, completamente diferentes uma da outra, em ocasiões diferentes. Não é? Uma estava indo sepultar, o outro estava sendo velado, na verdade nem velado, acabara de morrer em casa, e o outro já havia sido sepultado. Tá? Mas aí
mensagem, a gente outra hora prega sobre isso, mas depois você estuda mais, ok? Então a Bíblia vai relatar, e Lucas vai relatar agora a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele pode ir correndo, ele vai até o 17, acredito, pode ir. É tudo que eu já falei, tá, gente? Então eu não vou ficar lendo para a gente ir ganhando tempo, como eu falei na semana passada. E aí entrega a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então aqui, capítulo 7, como eu disse, é um capítulo bastante rico. Você percebe que ele vai mudando de assuntos, mas todos dentro deste início do ministério itinerante de Jesus. Tá? Depois que ele realiza esses 2 milagres, na verdade a Bíblia relata de uma forma como se fosse algo muito pontual, não é? Mas a verdade é que não foi pontual. Quando Jesus começa a realizar esses milagres, e que Lucas vai fazer menção, são 2 milagres que ganham uma proporção muito grande. Não é? Primeiro porque curou o servo de um centurião, era alguém importante no reino, né? Então isso ganha uma proporção grande. Segundo, é a primeira ressurreição que Jesus realiza. Imagina a proporção que isto ganhou. Então isso começa a se espalhar e vai chegar até João Batista, né? Nesta ocasião eles já estavam com ministérios completamente distintos um do outro. Eu falei isso a semana passada, ou semana retrasada, né? Cada um foi para um lado. Nesta ocasião, quando Jesus começa o seu ministério itinerante, João Batista já está preso, né? Por conta de perseguição de Herodes, ele já está preso no cárcere para mais tarde ser decapitado a mando de Herodes. Tá? E essa notícia de tudo que Jesus estava realizando, dos milagres que ele estava realizando, chega até João Batista. E aí Lucas vai fazer menção disso a partir de então. 17, 18. Olha, volta o 17, só para confirmar o que eu falei. Ó. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E aí no 18... E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Então os discípulos de João foram até onde ele estava, lá preso, já no cárcere. Lucas acho que vai falar aí também que ele estava no cárcere. Continua, só para ver se ele está... vai mais um, só para eu ver. Não, Lucas não vai falar, mas acho que Marcos fala que ele já estava no cárcere. Pode voltar? Ok, aí tá bom. Então, nessa ocasião, João já estava no cárcere. Quando essa notícia toda chega até João, João então manda esses discípulos procurarem Jesus com esta pergunta: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? És tu aquele que havia de vir? Tu és de fato o Messias? Ou esperamos outro? Parece um negócio muito sem sentido, não é, João fazer esta pergunta. Haja visto que lá ainda no ventre da sua mãe Isabel, a Bíblia diz que quando Maria se encontra com Isabel, João já reconhece no ventre que Jesus era o Messias. Quando Jesus se aproxima de João no batismo, a Bíblia vai dizer que João reconhece que ele era o Messias. Não sou digno nem de desatar as suas sandálias, não sou digno de batizar, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. João viu o Espírito descer, João ouviu a voz que dizia: este é o meu filho. Então parece que estava tudo certo. Como é que João agora envia os discípulos com esta pergunta? Não é? Tudo que João viu, tudo que João presenciou, tudo que João sentiu, será que não foi o suficiente para João saber que Cristo era de fato o Messias? Não é? Então aqui entra um entendimento para nós muito importante, que são os nossos momentos de dificuldade. Enquanto João estava desenvolvendo o seu ministério, ele estava certo de que Jesus de fato era o Messias.
Enquanto João estava vendo tudo o que estava acontecendo, ele estava certo de que Jesus era o Messias. Mas agora, nesta ocasião, João está encarcerado, preso. É o pior cenário da vida de João, antes da sua morte. E aí, diante deste cenário de prisão, de perseguição, de dor, João acaba, por um instante, duvidando daquilo que ele nunca duvidou. Daí a compreensão de muitas vezes, nós, nos momentos das nossas lutas, das nossas dificuldades, não é mesmo, às vezes, sem querer, a gente começa a questionar a Deus, não é? E aí alguém ouve e fala, não, que blasfêmia é essa? Você não pode falar assim, não é? Deus compreende as nossas dores. Deus compreende os nossos dilemas, não é? Jesus, olha a resposta que Jesus dá para os discípulos de João. Jesus não manda uma resposta como muitos de nós diríamos. Você está louco perguntar isso? Não é? Você está duvidando? Você não acredita tudo que eu fiz? Você não viveu tudo? Eu não fiz tudo por você? Não. Jesus manda, não sei se Lucas vai trazer a resposta. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Deixa eu ver se é aí. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Continua. Respondendo então, Jesus disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então Jesus manda a resposta para João, dizendo, olha, mostra para ele, ou conta para ele tudo o que está acontecendo, né? Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo para João, sou eu mesmo, João, né? Então eu sou mesmo, olha tudo o que está acontecendo, né? Para que João pudesse ter essa tranquilidade e essa segurança de que, embora preso, prestes a morrer, mas a segurança de que de fato ele havia anunciado o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, tá? E olha que interessante, que nesta resposta de Jesus, né, ele já relata uma série de milagres, não é? Ele só havia ressuscitado, segundo Lucas, né, no descrito de Lucas, ele havia curado o servo do centurião e ressuscitado o filho da viúva de Naim. Mas quando Jesus manda a resposta, Jesus já diz um monte de coisa. Ó, cegos estão vendo, coxo está andando, leproso está sendo purificado, surdos estão ouvindo, os mortos, plural, são ressuscitados, e o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. Então, ou seja, Jesus já havia desenvolvido uma série, ou realizado uma série de milagres. Embora Lucas, no capítulo 7, só retrate 2, mas quando Jesus manda a resposta no mesmo capítulo, ele já dá uma relação de vários milagres que ele havia realizado. Daí é que nós podemos entender o que João disse, não é? Que não caberia tudo aquilo que Jesus fez, não é? Então não daria para descrever tudo aquilo que ele realizou. Tamanho foram as manifestações que ele ministrou. Então, quando Jesus manda essa resposta para João, né, pelos seus discípulos, Jesus vai fazer agora menção do seu testemunho. Lembra que nós aprendemos que João Batista, ele deu o testemunho de Jesus. Não é? Esse não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, esse é o Cordeiro de Deus, não é? Então, eu vim antes dele, eu vim para anunciar. Então, João deu o testemunho de Jesus. E agora, uma parte importante na história, principalmente referindo-se a João, é o testemunho que Jesus dá de João, não é? Então, agora, depois que ele manda os discípulos voltarem a João, agora Jesus vai com os seus discípulos, né? Quando eu digo seus discípulos, eu não me refiro só aos 12, eu me refiro a todos que o seguiam, além dos 12 que eram do círculo íntimo. Jesus vai fazer, ou vai dar agora ele o testemunho a respeito de João. E aí ele traz uma série de frases maravilhosas, né, a respeito de João, e a gente vê a importância disso, né? Uma coisa é
você falar de Jesus, outra coisa é Jesus falar a seu respeito. Amém? Lembra de Jó? Não é? O diabo foi lá como de costume, não é? Nem falou nada, mas Deus fez menção de Jó. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, temente, se desvia do mal, né? E agora aqui Jesus está fazendo ou dando testemunho de João. Se eu estivesse pregando, eu iria dizer: que testemunho Jesus está dando de você? O que ele fala a seu respeito? Mas eu não estou pregando, tá? Mas pega isso para você e prega depois para você mesmo. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Continua. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. E aí ele vai começar o testemunho a respeito de João. Continua para eu parar só. Pode continuar? Continua? Não, volta um pouquinho. Olha o que ele diz: saístes a ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. E aí ele começa o testemunho. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre aqui, olha o testemunho que ele diz, que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Jesus coloca João Batista aqui acima de Elias, acima de Isaías, acima de Eliseu, acima de Jeremias, né? Jesus dá um testemunho colocando ele acima de todos estes. Jesus diz: eu digo que entre os nascidos de mulher, não é? Aí ele está generalizando, não há ninguém maior não há maior profeta do que João o Batista, né? Porque Batista não era sobrenome, né? Era a função dele. Não há ninguém maior do que João. Olha que testemunho maravilhoso que Jesus dá de João, não é? E de nós, que testemunho que ele dá? Não estou pregando, eu estou usando o texto para poder ensinar. E ele dá o testemunho. Olha o testemunho que ele dá de nós, a seu respeito. E o que a gente precisa é honrar isto, não é? O que ele já dá, porque ele já deu um testemunho a meu respeito e ao seu respeito. Olha o testemunho que ele dá. Não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E o menor no reino de Deus sou eu, é você. E aí Jesus diz que o menor no reino é maior do que João Batista. E não havia ninguém maior do que João Batista. Você percebe o testemunho que Jesus dá a nosso respeito? Né? Aí entra a pregação. Né? Como é que você tem honrado esse testemunho? Mas eu não vou entrar em pregação agora que eu não estou pregando. Aí então Jesus continua, ainda no capítulo 7, que é um capítulo muito rico. Depois que ele dá o testemunho de João, continua. Vai. Ok, aqui começa um outro episódio importante no ministério de Jesus, que você já deve ter ouvido muito falar a respeito disso também, é quando Jesus é ungido por uma pecadora, tá? Volta um versículo antes, por favor. Mas saber já ficar por todos os seus... Ok, pode ir. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então aqui é a ocasião em que Jesus, pela primeira vez também, é ungido por uma mulher. Então aqui a mulher unge Jesus. Eu não vou me prender, eu já preguei sobre isto, não é sobre o vaso de alabastro e tudo mais, mas apenas para você ter conhecimento, tá? Então está aqui no livro de Lucas. E aí quando eu falo que é o início do ministério itinerante, gente, a gente precisa ter essa compreensão. Embora nós começamos falando do servo do centurião e já estamos na mulher que unge os seus pés, tudo dentro do mesmo capítulo, isso não significa que foi apenas em um dia, tá? Só esse capítulo abrange já uma série de dias, né, e uma série de coisas que Jesus já havia realizado, tá bom? Só para você ter este entendimento. Então ele vai até o final aí, continua. Eu acho que não tem mais nada, tem assim, importante, continua, vai indo. Ok, aí tudo é da mulher, acho que vai até os 50, ele vai falar da mulher, e aí acaba, se não me falha a memória. 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz, acabou? Aí nós vamos para o capítulo 8. E olha que interessante como que Lucas escreve, né? Lucas era médico, Lucas era muito sábio, né? Então você percebe a escrita de Lucas completamente diferente até dos outros, embora seja um evangelho sinótico com Mateus e Marcos, mas você percebe a riqueza em detalhes, né? E como ele liga uma coisa com a outra. Ele acaba de falar no capítulo 7 que Jesus foi ungido por uma mulher pecadora. E aí ele começa o capítulo 8 falando do quê? A respeito das mulheres, que são as mulheres que sustentavam, né, pelos seus trabalhos, eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Então, Jesus tinha pessoas que sustentavam o seu ministério, e Lucas vai falar sobre isso. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, está vendo? Então, percebe que, embora seja de um versículo para outro, Lucas abrange um período muito longo, não é? Então, aqui ele já está dizendo que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, os 12 o acompanhavam, mas ainda não estavam realizando, tá? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, tá? Que também é outra coisa que você precisa saber, né? Assim como João Batista, Batista não é sobrenome, é que nós transformamos em sobrenome. Não é? Agora Batista virou sobrenome. Madalena também não é sobrenome, né? E nós transformamos Madalena também em sobrenome. Inclusive minha mãe se chama Madalena, Maria Madalena, tá? Mas Madalena na verdade não é sobrenome. Chamada Madalena por causa da cidade que ela era, tá? Era Maria de Magdala. Então, por causa da cidade de Magdala, é que ela era conhecida como Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios tinha essa mulher. É muito ou não? Hã? É nada, você vai ver daqui a pouco. No Gadareno aí, você vai ver que é muito. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens, tá? Então elas serviam a Jesus, então elas sustentavam com os seus trabalhos o ministério de Jesus e dos seus discípulos. Aí então Jesus começa ou continua o seu ministério. Deixa eu ver se ele vai. Quando ele começa a desenvolver seu ministério e curar e expulsar demônios, como diz aqui, ele começa a enfrentar uma resistência muito grande dos povos.
né, principalmente dos religiosos, que começam a acusá-lo de estar expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. Né? E aí é que Jesus precisa confrontar isto. Claro que isso já não está em Lucas, mas está no livro de Marcos. Abre aqui para mim, por favor. Nós estamos na mesma ordem cronológica ainda, tá? Por isso que eu vou mudar para Marcos rapidamente, depois eu volto para Lucas. Marcos 3:20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Nós vamos até o 30. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebul, tá? Então, Beelzebul era a figura má, tá? É o que nós chamamos de demônio, de Satanás. Diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Continua, nós vamos até o 30. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aqui que ele traz este grande ensinamento, que é o que nós já ouvimos muitas vezes. Um reino dividido não subsiste. Tá? Então Jesus ensina isto. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Jesus aqui traz uma revelação muito importante, tá? Ele diz o único pecado que não tem perdão, que é a blasfema contra o Espírito. E ele traz isto dentro de um contexto, tá? Para que a gente entenda o que é isto. O que é blasfemar contra o Espírito? É você atribuir a Satanás aquilo que o Espírito está fazendo. Isto é blasfemar contra o Espírito. E aí esse não tem perdão, porque diziam, tem espírito imundo. Está vendo? Ele traz aqui em parênteses, explicando o que é a blasfema contra o Espírito. Tá? Então, aqui Jesus rebate esta controvérsia que há entre eles, não é? Acusando de expulsar os demônios pelo poder do próprio demônio. E aí ele começa, a partir daqui, Jesus vai começar a trazer uma série de parábolas. Né? O que eram parábolas, para a gente poder entender? Vamos lá. O que é parábola? Se você estiver anotando, seria bom, mas os que anotam não estão aqui hoje. A Laila está anotando, para todo mundo. A Solange também, o João. Aí, ó, tem alguns que estão anotando, que bom. O que é parábola? Parábola vem do termo grego parabolém, que é o quê? Que é uma narração de uma história com H ou de uma história com E. E você que já estudou sabe a diferença de história e história, tá? História é real, aconteceu, história é um conto, foi criado. Então, parábola, ela tem tanto um sentido quanto outro. Então, eu posso contar uma parábola de algo que de fato aconteceu e usar aquilo, ou eu posso contar uma parábola com uma história que simplesmente eu criei para poder trazer um ensinamento. Então, isto é parábola, tá? São essas narrações, essas pequenas narrações, com o intuito de trazer algum ensinamento, alguma revelação, algum ensinamento, principalmente espiritual ou moral. Tá? Então, não apenas Jesus fazia uso de parábolas, né? Grandes homens sábios faziam uso de parábola. Haja visto, quando Davi peca,
o profeta Natã vai até ele contando uma parábola, não é? Então, é uma forma sábia de poder ensinar. E por que é que Jesus fazia e ensinava por parábola? Porque Jesus ele tinha um público completamente misto. Então, Jesus ele tinha que alcançar, e ele tinha essa facilidade, não é? E isso é interessantíssimo em Jesus. Jesus tinha uma facilidade de alcançar os mais humildes, os mais pobres, e ele sabia falar com eles de forma que eles entendiam, como Jesus sabia falar nas sinagogas com os doutores, né, de uma forma que eles também compreendiam. E Jesus sabia usar parábola para ambos. Então, ele usava essas parábolas para poder entrar na realidade daquele povo. Então, isto é parábola, quando alguém perguntar, tá bom? E aí, Jesus demonstra a sua habilidade com as parábolas, contando essas parábolas, né? Abre aí, por favor, em Marcos, capítulo 4. Olha o que é que Marcos diz. Marcos, capítulo 4, no versículo 33. E com muitas parábolas, tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Ou seja, ele estava trazendo a parábola, e cada parábola ele trazia de acordo com o público que ele tinha. Então a parábola, agora fica difícil para... Vocês estão me ouvindo? Então eu vou gritando um pouco mais para eu me ouvir. Então, ele trazia as parábolas de acordo com o público, né? Então, Marcos diz que segundo podiam compreender, ou seja, de acordo com o público, com os ouvintes que ele tinha, ele trazia parábolas específicas para eles. Versículo 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, aos discípulos, ele trazia coisas fora de parábola, mas normalmente para ensinar aos demais, ele trazia isto em forma de parábolas. E nem todas as parábolas ele explicava, ou ele trazia a interpretação, tá? Mas sempre que contava, ele trazia depois para os seus discípulos a interpretação. Para os discípulos, ele explicava também, tá bom? Essas parábolas. A Bíblia vai trazer em todos os evangelhos, e aí por curiosidade, apenas por curiosidade mesmo, você vai perceber que o livro de João não tem parábola. É o único evangelho que não tem parábola, né? Há quem diga que ele tenha uma parábola lá, mas não é bem considerado parábola, tá? Mas as parábolas estão divididas ou estão distribuídas nos 3 evangelhos sinóticos. Algumas parábolas estão só em Lucas, outras poucas estão só em Marcos, e outras muitas estão em Lucas. Então, em ordem, seria Lucas é o que mais traz parábola, depois Mateus e depois Marcos. A Bíblia vai trazer um total de aproximadamente 49 parábolas, né? Embora você só conheça a do filho pródigo, né, e a do bom samaritano, né, a Bíblia vai trazer um total de 49 parábolas. Querem saber quais são? Claro que eu não vou dar tempo de vocês escreverem, tá? Senão a gente vai ficar até o final. Eu vou falar rapidinho, depois você procura na Bíblia, tá? Então vamos lá. Parábola dos meninos na praça, parábola do joio e do trigo, algumas você já vai ter ouvido. Parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa, da rede lançada ao mar, das coisas novas e velhas, do credor incompassivo, dos trabalhadores da vinha, parábola dos 2 filhos, que não é aqui ainda o do filho pródigo, parábola do pai vigilante, parábola das 10 virgens, parábola dos talentos, parábola da semente, parábola do retorno do proprietário, parábola dos 2 devedores, parábola do bom samaritano.
Eu ia pedir para você ir falando amém à medida que você conhece, só para eu saber seu nível de conhecimento. Vou começar de novo, eu quero saber o nível de conhecimento. Curiosidade minha. Quem conhecer, fala amém. Parábola dos meninos da praça. Falou amém? Vai falar amém de qualquer jeito, não, que eu posso pegar você no meio do caminho aí. Não, a irmã Neuza conhece. Eu estou falando porque eu já estou preparando aqui, porque vai que eles querem me impressionar. Pode ser que no meio do caminho eu fale, qual que é mesmo, então? Parábola do joio e do trigo. O tesouro escondido. A pérola preciosa. A rede lançada ao mar. Coisas novas e velhas. O credor incompassivo. Amém ou não amém? Amém. Parábola dos trabalhadores na vinha. Parábola dos 2 filhos. Que não é o pródigo. Ixi, então tira o amém agora, né? Parábola do pai vigilante. Parábola das 10 virgens. Parábola dos talentos. Parábola da semente. Parábola do retorno do proprietário. Parábola dos 2 devedores. Parábola do bom samaritano. Olha, tem algumas que são. Parábola do amigo importuno. Ninguém conhece. Parábola do rico insano. Parábola dos servos vigilantes. Parábola da figueira estéril. Parábola dos primeiros lugares. Parábola da grande ceia. Não? Pelo amor de Deus, gente, vocês vão ter que ler a Bíblia muito. Parábola da construção da torre. Parábola de partindo para a guerra. Parábola da dracma. Parábola do filho pródigo. Isso. Parábola do administrador infiel. Parábola do rico e Lázaro. Parábola dos servos inúteis. Parábola do juiz iníquo. Juiz iníquo, não conhece? O Bianô conhece. Meu Deus do céu, gente. Parábola do fariseu e do publicano. Parábola das 10 minas. Parábola sobre o que contamina. Parábola dos 2 alicerces. Não? Construir a casa sobre a rocha. Pelo amor. Parábola da casa vazia. Não? Se o espírito for expulso e a casa ficar vazia, depois ele volta e aí vem com mais 7. Parábola do fermento. Parábola do cego guiando o cego. Parábola da ovelha perdida. Parábola das bodas do filho do rei. Pelo amor de Deus. Parábola do mordomo fiel. Parábola do jejum e do casamento. Parábola do remendo de roupa. Parábola do vinho e dos odres. Parábola da semente dos solos. Conhece? O semeador saiu a semear e aí tinha o solo. Aline Barros. Parábola da candeia. Parábola do grão de mostarda. Parábola dos lavradores maus. Parábola da pedra rejeitada. E por último, a parábola do sinal da figueira. São essas parábolas que a Bíblia traz. Então, são um total de 49 parábolas. Depois, se você quiser, eu te empresto a folha e você anota uma por uma. Tá? E anota também a referência. Não dá para a gente se prender nisso, porque seria muito tempo. Então, aí, claro que nós estamos falando em ordem cronológica, mas como aqui na ordem cronológica vai começar a partir de Lucas. Põe aí Lucas 8, por favor.
A partir de Lucas 8 vai começar Jesus falar sobre parábolas. Aqui está dizendo que ele vai de cidade em cidade, continua no 5. Um semeador saiu a semear, e sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e tudo. Então, aqui ele começa a falar por parábola. Mas quando eu trouxe a relação das 49 parábolas, não é que é uma atrás da outra, tá? Elas foram desenvolvidas no decorrer do ministério de Jesus, tá bom? Mas é só para a gente não depois ficar parando em cada parábola. Tá? Então, a gente já fala das parábolas tudo de uma vez só. Então, ele começa a ensinar sobre parábolas. E aí, nesses ensinamentos grandes que ele faz, é que ele começa a desenvolver outros milagres, ou a realizar outros milagres também, inclusive a multiplicação dos pães, que nós vamos chegar nela já já. Tá? Mas antes disto, ele vai acalmar a tempestade. Vai para 22. 8:22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Preste atenção que aqui ele vai acalmar a tempestade, mas não é a única vez que ele acalma a tempestade. Tá? Nesta primeira vez que ele acalma a tempestade aqui, é ainda antes da primeira multiplicação dos pães. Porque depois da multiplicação dos pães, ele vai acalmar a tempestade novamente, porém, na segunda vez que ele vai acalmar, ele está fora do barco. Tá? Ele tinha subido para orar, e aí ele encontra os discípulos já estão no barco sozinhos. Mas nesta ocasião, ele acalmou a tempestade estando no barco. Então ele havia dormido no barco, né, estava deitado, descansando, né, então aí a tempestade vem e é aí que ele acalma, tá bom? Então é a primeira vez que ele acalma a tempestade. E aí, nesta ocasião, ele está viajando, e ele está indo para uma região que você vai encontrar na Bíblia, chamada de Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis vem de 10, tá? Então era uma região de 10 cidades. Era como se fosse um conglomerado de 10 cidades, cada uma com a sua devida importância. Dentre essas cidades, uma delas era chamada de Gadara, tá? Que era uma cidade comercial e tudo. E aí Jesus estava indo em direção a esta cidade de Gadara. Então, depois de acalmar a tempestade, ele vai sentido Gadara, e aqui acontece esta grande libertação demoníaca aqui, de um rapaz, de um jovem chamado, que vai ser na Bíblia como jovem gadareno, tá? Gadareno por causa da cidade que ele era, que era de Gadara. Continua, vai até, vamos direto para lá, vai para o 26, por favor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Olha a situação que estava este endemoniado, né? Eu não estou tirando sarro dele, não, ele estava endemoniado mesmo, tá? Então esse caso não é pejorativo, não, era real. Olha a situação que ele estava. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, já estava nu, nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros. Não é que ele ficava fora, né, o cemitério igual a gente conhece hoje. Tá? Os sepulcros, eles eram cavernas, e esse homem, ele habitava lá dentro, tá? Nu. Imagina a situação que Jesus encontra esse camarada, né? Saindo dos sepulcros, nu, devia estar com o cabelo daquele jeito, né? Nem habitava, e habitava nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo
que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelos demônios para os desertos. Então, quando os homens conseguiam, eles prendiam este homem, este endemoniado. Tá? Mas quando os demônios se manifestavam, ele arrebentava as cadeias, as prisões, e aí ele corria para o deserto. E a Bíblia diz que já fazia tempo. E aí olha por que era isso. E perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Tá? Então ele estava extremamente possesso. Tá? Então não é que esta é a primeira libertação demoníaca que Jesus realiza. Tá? Embora pareça na ordem cronológica, mas ele já havia realizado outras, e ele deixa isto claro quando ele manda a mensagem para João Batista. Tá? Mas esta aqui foi uma que foi mencionada não apenas por Lucas, os outros evangelistas sinóticos também relatam esta libertação, tá? Por conta do tamanho que ela teve e da proporção que ela ganhou. Agora, o interessante é que é nesta ocasião que os demônios dizem para Jesus para poder lançá-los ou deixar com que eles fossem para os porcos, e Jesus permite, ele vai para os porcos se precipitam no abismo, morrem, e aí a Bíblia vai dizer então que os gadarenos, embora este homem que causava tanto medo, você já imaginou o medo que a população tinha desse homem, gente? Pensou um homem andando nu, cheio de demônio, que alguém prende, ele arrebenta as cadeias como se fosse linha, e vem ao seu encontro, o que você ia fazer? Sair correndo? Ou você ia expulsar os demônios? Mas amém, né? Mas imagina só, então, esse era o homem que amedrontava essa cidade, né? E Jesus vai lá e expulsa este demônio, ou estes demônios, mas a Bíblia vai dizer que os gadarenos ficaram com raiva de Jesus, né? E expulsaram Jesus de Gadara, né? Se revoltaram contra Jesus. E este homem, este que até então era endemoniado, a Bíblia diz que ele propõe para Jesus deixar que ele seguisse Jesus também. Então ele estava completamente liberto e queria seguir Jesus, mas Jesus não permite, não é, para que ele pudesse ser testemunho na cidade de Gadara e aí alcançar aquelas cidades que estavam nessa região dessa Decápolis. Ok? Então este é outro episódio importante na caminhada e no ministério de Jesus. Então agora Jesus continua o seu ministério itinerante e por onde ele passa ele realiza sinais e maravilhas, anunciando o evangelho. Então ele não fez um ministério apenas de milagres. Cada lugar que ele passava, ele anunciava também. É que os evangelistas vão falar muito mais a respeito dos milagres. João é que fala mais a respeito dos ensinamentos. Tá? Mas os três sinóticos vão falar mais a respeito dos milagres. Tá? Então nós estamos aí em 2 capítulos de Lucas, olha o tanto de coisa que Jesus já realizou, né? Que são passagens que nós conhecemos de ouvir falar muitas vezes. E aí 8 vai trazer mais delas. Continua. Deixa eu ver se é no 31 já. Não, vai embora. Pode ir. Vai. E aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, quando ele volta desta viagem. Aí continua. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então aqui responde aquela minha dúvida, né? Se a segunda ressurreição era da filha de Jairo ou a de Lázaro. Então aqui é a ressurreição. Então aqui vai acontecer 2 milagres bastante conhecidos no ministério de Jesus.
né? Mais para frente vai acontecer a ressurreição da filha de Jairo. Então Jairo agora se encontra com Jesus, né? E ele era importante na sinagoga, né? E para ser príncipe da sinagoga era alguém muito bem estudado e tudo. Acho que eu falei sobre isso em alguma mensagem, ou foi não, ou foi em alguma mensagem ou aqui no estudo, né? Que eu falei a respeito de, para ser desses príncipes da sinagoga, eles tinham que estudar a Torá, tinham que decorar tudo. Então aqueles que eram discipulados pelo rabino e tudo. Então Jairo era um desses camaradas, né? E a sua filha estava ruim, ele vai de encontro a Jesus, a fim de que Jesus pudesse ir para sua casa curá-la, né? E aí nesta ocasião é que acontece um outro milagre nesse meio tempo. Qual milagre? Cura da mulher do fluxo de sangue. Continua. Tinha uma filha única aqui, de 12 anos, que estava à morte, ela ainda não havia morrido. Continua. E aí, nesse meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue, tá? Que é aquela famosa que vai tocar na orla das vestes de Jesus, e ela é instantaneamente curada, ou a sua hemorragia é estancada. Tá bom? Então, esses dois milagres acontecem quase que simultaneamente. Na verdade, Jesus estava indo para realizar um, que era a cura, a princípio, a cura da filha de Jairo, porque até então ela ainda estava doente, né? E no meio do caminho ele então cura também a mulher do fluxo de sangue. Depois que ele cura a mulher do fluxo de sangue, os servos de Jairo chegam a ele dizendo que não adiantava mais, que a filha dele estava morta. E aí então Jesus vai lá, né? E você conhece a história, manda todo mundo sair, entra e ressuscita a menina e entrega para o seu pai, tá? Então aqui é a segunda ressurreição que Jesus realiza no seu ministério, ok? Agora sim, depois que ele faz isto, deixa eu ver até onde nós vamos aí, vai para o 56, que aí ele já realizou os dois, 8:56. Realizou o primeiro milagre, que é da mulher do fluxo de sangue, e agora realiza o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Continua? Isso, é o próximo mesmo. 9. Agora aqui, lembra que eu falei, até então, Jesus estava realizando tudo sozinho. Embora os discípulos estivessem com ele, mas ele estava fazendo sozinho. A partir de Lucas 9, é que ele vai dar a missão para os 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então é a partir daqui que os discípulos adquirem este poder. Tá? Então eles estavam até então aprendendo, estavam até então vendo como Jesus realizava, estavam aumentando a sua fé, caminhando com Jesus. Então na ocasião, Jesus já havia ressuscitado 2 mortos, que a Bíblia relata, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, já havia curado o coxo, já havia expulsado uma legião de demônios, já havia curado leprosos, que mais? Surdo, mudo, cego, coxo. Ele já havia realizado tudo isso, os discípulos só acompanhando, só vendo. Agora, a partir do capítulo 9, Jesus vai entregar a missão para eles, ou seja, a partir daqui, eles agora são também impetrados de poder e de autoridade para também realizar esses sinais, para curar enfermos e expulsar demônios. 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Volta ao versículo anterior. Lembrando que esta investidura de poder que ele deu aqui, não foi para todos que o seguiam, tá? Eu falei que ele tinha vários discípulos que o seguiam, né? Mas ele só entregou isto para o seu círculo íntimo, que eram para os 12 que de fato o acompanhavam diariamente, tá?
2, 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Então aqui ele diz como é que eles tinham que ir, né? Eu não vou me prender nisto, mas só para a gente poder ter este conhecimento. Ok? E continua. Aí ainda continua a ordem que ele deu aos discípulos. Aí no versículo 7, já vai entrar um outro assunto, que é a ocasião em que Herodes agora fica sabendo de tudo que Jesus estava realizando. Então agora o ministério de Jesus está no seu auge, né? Então agora está todo mundo sabendo, inclusive todas as autoridades, e isto incomoda Herodes, tá? Então o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara. Agora olha que interessante, aqui está dizendo que João ressuscitara. Nesta ocasião, João já havia sido morto, tá? E você vai encontrar isso nos 3 textos, embora eles vão dizer como é que João morreu, mas quando isto vem em evidência, tanto por Mateus, por Marcos, quanto por Lucas, não é para relatar a morte de João. Na verdade, está vindo em evidência porque o que Jesus estava realizando havia incomodado Herodes. E aí a preocupação de Herodes qual era? Será que João ressuscitou dentre os mortos? Será que é Elias? Não sei se é Lucas ou é Mateus ou Marcos, que vai dizer que Herodes disse o seguinte: mas eu decapitei João, né? Eu mandei cortar a cabeça, como é que tudo isso está acontecendo? Ele achava que João havia ressuscitado. E isso nos chama a atenção para quê? Para que a gente tenha o entendimento do tamanho que era o ministério de João. E às vezes nós não temos esta dimensão, nós achamos que João era um pregador qualquer, essa é a visão de muitos, que João era um pregador meio doidão, que se vestia com pele de camelo, que comia gafanhoto e mel, e que vivia no deserto, e que batizou Jesus. E a gente resume o ministério de João a isto. Mas olha a proporção que tinha o ministério de João, a ponto de que quando Herodes fica sabendo de tudo que Jesus havia feito, qual foi a primeira preocupação de Herodes? Será que João ressuscitou? Para Herodes pensar assim, significa que o ministério de João tinha uma proporção muito grande, uma manifestação de poder muito grande. Por esta razão é que Herodes pensou que talvez poderia ser João. Aqui ele diz aqui, e disse Herodes: João eu degolei, quem é pois este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo, tá? E aí eu acho que João não vai dizer, Lucas não vai dizer. Vai mais para frente. Não, Lucas não vai dizer. Abre para mim, por favor, Mateus. Em Marcos 6. Só para você ver a morte de João, tá? Ok? 6, espera aí, deixa eu ver qual que eu quero. No 14. E eu vi o rei Herodes, então vai repetir tudo aquilo, Continua. E outros diziam Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele já está afirmando, que era João. Continua. Porquanto mesmo Herodes, aqui vai dizer a morte, tá? Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere. Olha que interessante, você vê que eles citam a morte de João, mas eles não citam a morte de João em uma ordem histórica e cronológica. Na verdade, eles estão citando a morte de João por conta daquilo que despertou em Herodes.
tanto os 3 evangelistas vão fazer a mesma coisa. Tá? Então, eles não falam, não citaram quando é que João morreu, não citaram quando é que João foi preso, tá? Apenas diz o texto que nós já lemos, que João estava do cárcere e mandou os discípulos até Jesus. E agora aqui falando de Herodes, eles vão citar como é que se deu a morte de João. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Continua. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. Então aí se deu a morte de João Batista, tá? Então, e aí na ocasião em que Jesus estava realizando tudo, Herodes pensou por um momento que poderia ter sido João, a quem ele sabia que era temente a Deus, que era santo, e que a Bíblia diz aqui, Marcos vai dizer, que inclusive Herodes respeitava João. Não é? Então, embora o tivesse prendido, mas o respeitava porque o temia, tá bom? Então aí acaba uma parte desse ministério itinerante de Jesus, e aí vai começar a partir daí o período de retiradas de Jesus. Então, e as suas retiradas se dão por 2 principais motivos. Primeiro, por conta da perseguição, e ainda não era a hora dele morrer, mas os homens agora começam a intentar matá-lo, ou tentaram arrumar uma forma de prendê-lo ou de matá-lo. Então, por esta razão, você vai perceber Jesus indo em algumas cidades e depois se retirava, ia e se retirava. É o tempo que nós chamamos das retiradas de Jesus. E ela se dá por outra situação, que era por conta da multidão. A partir de então, o ministério de Jesus já havia ganho uma proporção muito grande. E aonde ele estava, a multidão que o seguia era muito grande. Se ele não se retirasse em determinados momentos, essa multidão permanecia com ele sem pensar em absolutamente nada. Tá? Porque queriam ficar com ele, queriam estar onde ele estava e o seguir aonde ele estivesse. Então ele precisava de vez em quando fazer essas suas retiradas, tá? Porque senão a multidão não arredava pé. E é nesta ocasião que então acontece um outro milagre que é por nós muito conhecido, né? Que é a primeira multiplicação dos pães. É exatamente nessa situação em que uma grande multidão o seguia, não queria abrir mão dele, não queria sair de perto dele, queria continuar aprendendo sobre ele. E aí nós vamos para Lucas, vamos continuar em Lucas, que assim a gente anda menos, ou passeia menos, mas lembrando que os 2 evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, também vai falar sobre isso. Na ocasião da multiplicação dos pães, João também vai relatar sobre ela, tá? Lucas 9, 10. Aqui os apóstolos retornam, tá? Então lá Jesus tinha mandado eles, dado a missão para eles, eles foram, fizeram, né, investidos de poder e autoridade, eles de fato fizeram, e aí voltaram tudo felizes. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se, tá? Em particular, para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então aqui começam esses momentos de retirada, tá bom? E sabendo a multidão, o seguiu,
Então a multidão sabia que ele tinha ido para lá, né? De alguma forma, né? Alguém dedurou, né? Ele chama os discípulos em particular, olha que coisa. E a multidão fica sabendo. Quem dedurou? Os discípulos. Então tinha discípulo que era fofoqueiro. Eu sei o nome de um que era, não vou falar. Se você quiser saber depois, você me pergunta, porque aí vai revelar que você é fofoqueiro também. Pronto, tirou a graça, ninguém vai perguntar mais. Só quem realmente for muito fofoqueiro. Mas é só a título de curiosidade. Pedro era, porque Pedro era sanguíneo. Sanguíneo normalmente não é que ele é fofoqueiro, é que sanguíneo gosta de falar muito, né, para mostrar que sabe. Quer prova de que Pedro era sanguíneo fofoqueiro? Quer? Quando Jesus fala para ele, tu me amas? 3 vezes. Aí Pedro fala sim. Aí depois Jesus diz para ele assim, olha, quando você era mais novo, você ia para onde você queria. Mas depois que você ficar velho, vão te levar para onde você não quer. Aí a Bíblia vai dizer assim, João vai dizer, Jesus falava isso a respeito da morte com que ele morreria. E aí o que Pedro fez? Pedro perguntou para João, porque João seguia de longe. Porque nesta ocasião estava só Jesus e Pedro, tá? Num particular, tete a tete. E aí João seguia de longe. Aí Pedro olha para trás e Pedro pergunta assim, e esse aí, o que vai ser dele? Né? Aí Jesus fala assim, ó, se eu quero que ele viva para sempre, o que você tem a ver com isso? E aí depois, quem é que escreve isso? O João. E aí João vai dizer o seguinte, aí correu entre eles a história de que João não morreria. Só estava Jesus e Pedro, no conversa particular. Como é que correu entre eles? Não é? João não quis dizer que Pedro foi o falador. Não é? Então, talvez tenha sido Pedro aqui também, né? Você assiste The Chosen? Tá? Pedro era mais ou menos daquele jeitão mesmo. Né? Talvez Jesus falou, vamos sair de mansinho, né? Vamos para um cantinho para a gente descansar. Pode ser que Pedro tenha dito para alguém, Jesus chamou a gente para ir sozinho para o canto. Né? E vocês nem vão. E aí acabou que todo mundo ficou sabendo. E os receberam e falavam-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12 disseram, despede a multidão para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. E aqui vai se dar a primeira multiplicação dos pães. Eu não vou ficar me prendendo, porque é um texto bastante conhecido, mas eu só estou trazendo ele dentro do contexto do ministério de Jesus. Então é neste momento em que começam as chamadas retiradas de Jesus, é que a multidão vai sabendo e descobrindo onde ele está, e as retiradas tinham um propósito, né, ou era para escapar das perseguições, ou era também para descansar, para ter um tempo de descanso. Não é? Então as retiradas também serviam para isto, mas a multidão não respeitava e os seguia. Ok? E aí acontece a primeira multiplicação dos pães, que na ocasião ele multiplica quantos pães? Quantos? E quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. E alimenta quantos? Quantos que ele alimenta? Uma multidão, é isso. Quanto era essa multidão? 5.000 homens. 5.000 homens. Considerando que muitas mulheres também o seguiam, então você percebe o tamanho, a proporção do ministério que ganhou, ou a proporção da grandeza que ganhou o ministério de Jesus. Nesta ocasião, a Bíblia diz que era 5.000 homens, e naquela ocasião só contava homens. Já pensou quanto tinha de mulher? Olha por aqui, tem quantos homens? 2, 4, 6, 7 comigo. As mulheres hoje aqui estão devagar, hein? 3, 6, 7, 8 mulheres. Ah, não, tem mais homens, tem 2 lá ainda. Aqui nós ganhamos. Primeira vez, tem mais homem querendo aprender a Bíblia do que a mulher. Vou falar disso domingo para aprenderem agora. Chamar a atenção das mulheres.
Então, mas acredita-se que era uma multidão bem maior do que isso, tá? Acredita-se que era aí aproximadamente aí de 7 a 10 mil. Tá? Não dá para arriscar dizer que era o dobro, porque na ocasião as mulheres elas tinham tarefas muito específicas. Então elas não podiam também ficar livremente seguindo o mestre aonde ele estivesse, tá? Porque elas tinham as suas obrigações. Então não dá para dizer que seria como hoje, tá? Mas acredita-se aí que era de 7 a 10 mil. E aí Jesus multiplica então 5 pães e 2 peixes e alimenta esta grande multidão, sobrando ainda quanto? Sobrando o quê? Quantos cestos? Quantos cestos? 12 cestos. Tá? Não é 6, não, 12. Você falou o quê, Laila? 3? 3 porque você queria pegar os outros. 12 cestos cheios, tá bom? Que a Bíblia não vai dizer o que foi feito com esses cestos. Tá? Certamente foi dado para alimentar alguém. Amém? Queridos, até aí, chegamos na primeira multiplicação. Agora eu estou começando a correr mais por conta disso, tá? A gente ainda tem muita coisa do ministério de Jesus, ainda tem a ressurreição de Lázaro, ainda tem outros milagres, ainda tem a segunda multiplicação, ainda tem a transfiguração, o monte da transfiguração, né? Então nós vamos falar de tudo isso. Semana que vem nós não vamos ter aula, tá? Por quê? Porque é a semana da nossa cantata. E aí me pediram a quinta-feira para poder fazer o ensaio geral, na quinta e na sexta. Então, semana que vem, já alertando, nós não teremos a aula aqui na próxima semana, tá bom? E aí retomaremos depois, continuando aí os estudos, até chegarmos na ressurreição de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não se contente em ficar só com o que você ouve e aprende aqui, tá bom? É importante que você leia em casa, é importante que você estude a Bíblia, é importante que você leia livros, né, a respeito da Bíblia, para aumentar o seu conhecimento também. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, somos gratos por mais esta noite. Por mais esta oportunidade, Senhor, de aprendermos de Ti, da Tua palavra, desta riqueza que são os Teus ensinamentos. Obrigado a Deus querido por abrir o nosso entendimento e que assim o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações. Deus querido, que aquilo que nós aprendemos nesta noite possa ganhar vida em nós e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos tirar lições que sejam práticas na nossa caminhada cristã, Pai, de modo que possamos Te servir melhor. Deus, aumenta em nós o interesse e o desejo por conhecer a Tua palavra, por nos aprofundarmos na Tua palavra. Sabemos da importância, Senhor, porque ela nos fortalece, Senhor, ela mantém firme, Senhor, a nossa caminhada. Então, que o Teu Espírito tenha liberdade de continuar nos instruindo e despertando em nós este desejo. Leva este povo de volta aos seus lares, na Tua paz, na Tua proteção. Continua conosco, Senhor. Traga-nos de volta domingo para termos um tempo especial de culto, de louvor e adoração a Ti. Assim nós pedimos e desde já nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.